Fala pessoal, vamos falar hoje sobre a equação da onda com condições de contorno homogêneas de Neumann. Então considere uma onda de comprimento L modelada no intervalo 0 a L e com extremidades não fixas, podendo se mover somente na direção vertical. Suponha que a onda está na posição inicial dada por uma função fx e que se move livremente com a velocidade inicial dada por uma função g de x. Então a equação ela é similar à que foi apresentada na última aula. Só que aqui nós temos que a derivada em x no ponto 0 e no ponto L são iguais a zero. Essa equação ela modela, por exemplo, a superfície da água num tanque, onde há ondas e a altura da água tocando a parede, ela oscila na direção vertical. Assumimos U como uma função de x vezes uma função de t, usando o método da separação de variáveis, de forma análoga à vista antes. E nesse caso nós vamos ter autovalores lambda 0 igual a zero associada à autofunção 1 e lambda n igual a n ao quadrado π ao quadrado sobre l ao quadrado associada às autofunções cosseno de npx sobre l para cada n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Esse é o caso em que temos a segunda derivada de x mais lambda x igual a zero e as condições de contorno x' de zero igual a x' em L igual a zero. Então, as derivadas dos cossenos são senos que são nulas nas bordas. Logo, as autofunções são cossenos. E também a função 1, pois a derivada de 1 é zero e satisfaz também a condição de contorno e a equação diferencial. Agora, a variável t, ela se comporta de forma análoga, mas como nós vimos antes, a partir dela, nós vamos, no ponto t igual a zero, vamos construir as equações, a série de Fourier. Então, Tn é dada por K3 cosseno nπat sobre L mais K4 seno nπat sobre L para essa equação diferencial. Também satisfazendo a condição de contorno, nós vamos ter t igual a K1 mais K2 vezes t, com alto valor lambda igual a zero. Como foi feito, separamos em três casos. Primeiro, g igual a zero. Nesse caso, a derivada de t é igual a zero. Logo, no caso da t0, K2 igual a zero, K1 arbitrário. Logo, t0 igual a 1 é uma solução fundamental. Também K4 igual a zero e K3 arbitrário, fazendo Tn igual a cosseno de nπ a t sobre L. Assim, as soluções são da forma o zero de xt igual a 1, o n de xt igual a xn vezes tn, que vai ser cosseno de nπ a t sobre L vezes cosseno de npx sobre L. Ou seja, o de xt será c0 sobre 2, o zero, xt, mais somatório de n igual a 1 até infinito, cn, o n, x e t, que vai ser dado por c0 sobre 2, uma constante, mais a série de Fourier em cosseno, que é a série que satisfaz as condições de contorno. Então, nós temos aí onde cn determinados por o x no ponto zero. No caso 2, onde fx igual a zero, vamos ter que t' de zero igual a zero implica em K1 igual a zero e K2 arbitrário. Logo, t0 igual a t. É a solução fundamental. Também teremos K3 igual a zero e K4 arbitrário. Logo, Tn é igual a seno de nπ a t sobre L. Assim, as soluções são da forma o 0xt igual a t e o nxt igual a xn vezes tn, que vão ser seno nπ a t sobre L vezes cosseno npx sobre L. Ou seja, o xt é igual a d0 sobre 2, o 0xt, mais somatórios de dn, o n, onde esses dn's vão ser dados pela série de Fourier em g de x. Né? Lembrando que g de x é igual a derivada de 1 em relação a t, então vai aparecer uma constante na série, que é npa sobre L.
Logo, o caso 3, que é a soma desses dois, quando f e g são não nulos, é dado pela soma C0 sobre 2 mais D0 sobre 2t, a equação linear, mais um somatório em Cn cosseno mais Dn seno. Tudo isso vezes cosseno de nπx sobre L. Então essa é a solução, que é o caso mais geral. Então, recapitulando aqui. No caso 1, f é não nulo, você determina os... Desculpa, caso 1, g é não nulo, g é nulo. Então você define o Cn pela série de Fourier com f. O caso 2, f é nulo, você determina a série de Fourier do Dn usando g. E no caso 3, você soma essas duas partes. Então temos aqui um exemplo. O xx igual a UTT, de 0 a x de 0 a 25. O x de 0 igual ao x de 25 igual a 0, que são as extremidades livres. O x no tempo 0 igual a 2x, condição inicial é 2x, está em azul no gráfico. E a derivada no tempo é 0, ou seja, a velocidade inicial igual a 0. Então a solução é dada como expressa aí. Os Cn's são calculados usando a função f, que é a 2x. Os Dn são 0, porque a g é 0. E nós temos essa expressão e uma onda que parte do repouso na posição azul e oscila sem resistência, né, livremente, como foi mostrado na figura vermelha para tempo de 0, t igual a 0 até 400. Então essa aula de hoje. Até a próxima.